Então é 2015, eu tô fazendo drag há 2 anos, a cena tá tendo uma explosão, e eu recebo um convite dessa produtora, que era uma produtora de vídeo, que é até hoje uma produtora de vídeo, desses meus dois amigos. E aí o convite é, a gente quer ter um canal no YouTube. Né? 2014, 15, o YouTube estava começando, num certo sentido. E aí eles falaram, a gente queria uma drag para apresentar. E aí eu fiquei olhando para eles, eles ficaram olhando para mim, porque eu fiquei meio assim, vocês querem uma drag para apresentar, e daí? Né? Que parte que eu entro? E eles falaram, a gente queria saber o que você tem para propor. E aí eu virei pra eles e falei assim, eu só topo se for o programa da Julie Child, que é o primeiro programa de culinária, né, da TV Mundial, que tinha essa apresentadora completamente louca, descabida, muito grande pra cozinha. E aí eles deram risada, e eu falei que eu queria ter, se eu só toparia se fosse um programa vegano de culinária. Né? 2015, eu tô há algum tempo nessa jornada do veganismo. E aí ainda era um assunto muito pouco comunicado, ainda era, por exemplo, em São Paulo, era difícil achar comida vegana, era difícil achar restaurante. E aí a ideia era poder, através desse boom drag, né, dessa plataforma que aparecia diante de mim, falar sobre uma coisa que ainda não estava comunicada, tornada comum. Em 2015, eu acabei de sair de um reality show feito sem nenhum orçamento para o YouTube, que era o Academia de Drags, uma competição aos moldes do RuPaul, apresentado pela Silvete Montilla, que não levava nada a sério, não decorava o nome de ninguém, o palco estava sujo, sabe? Mas é muito brasileiro, né? Nesse sentido de uma dialética da malandragem, sabe? E, e eu acabei de sair do programa. E o meu senso de humor, ele é um pouco difícil, no sentido de que não é difícil de entender, não é difícil de suportar. Né? É um senso de humor agudo, corrosivo. Então eu passei o programa inteiro assim, achando tudo um saco, falando mal de tudo, reclamando sem parar. E quando vinham falar comigo, eu retrucava, eu batia a boca. E aí no final do programa, o público amou. Então, o que eu tô falando é uma confluência de pequenas coisinhas. Então, aparece um reality show que ninguém tá dando nada, eu vou atrás. Aí no reality show, eu percebo que são limões, teremos de fazer uma limonada. E aí eu vou construindo minha personagem lá dentro da forma que eu, na época, era capaz de e via ela. E aí eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? Ter algum trabalho pelo qual as pessoas possam dar sequência a... Gostei dessa menina. E então a chance de fazer o programa era uma chance bacana porque já tinha um público ávido para essa continuidade do que viria a ser. E aí quando a gente vai fazendo o anúncio, acho que são 3 vídeos de anúncio, né? Neste outono, a estação que tudo morre. Então nasce uma... E aí era uma piada, assim, que a gente começou. E o público se engajou. Então o primeiro programa, a Rita vai à feira. E aí ela bate papo com os feirantes, assim, me ensina a escolher chuchu, como é que escolhe pimentão. E no final ela apresenta uma receita. E a ideia, então, era de alguma forma unir esses dois universos e o programa, ele se pretendia ensinar uma receita vegana da forma mais escalafobética que fosse possível, dar um nome de drag para o prato. O primeiro chama Cuscuz Liza Marrocos, que é a Liza, mas é o cuscuz marroquino da Liza Minelli, blá blá blá. E ele termina com um show, uma dublagem. E aí a gente fazia isso com convidados, tarará, tarará. Acho que uma coisa foi meio levando a outra. E aí, acho no terceiro programa a gente já tinha tipo 30 mil inscritos, 10 mil por vídeo. E aí saía um vídeo por semana. Foi uma coisa bem legal, assim. Eu parei o programa, eu parei a culinária no programa quando do pleito Dilma Aécio a gente começou a ter uns desdobramentos nefastos, né? Então, a gente passa por 2013
De lá para cá a situação ela vai escalonando, né, um fascismo no país, e eu era educadora, né, tô dando aula desde os 14. E aí eu ia percebendo que eu tinha uma faca e um queijo na mão, e eu estava trabalhando uma causa, né, o veganismo, que é político, que é social, mas eu sentia que eu poderia fazer alguma coisa além. E aí o estalo da transição, ele é porque eu pego um ônibus circular que leva do metrô Butantã para dentro da USP, é horário de rush, acabei de dar aula, tô indo fazer a aula, com pasta de aluno, tarará, tiriri, assim, fula da vida, porque vim em pé no ônibus, porque tá faltando linha, porque acabaram de desabilitar uma linha que eu pegava para ir para a USP, reduzir os carros da que eu pego agora, fui de metrô, tô fula da vida. E aí eu começo a corrigir aqui as redação dos alunos, e na minha frente tem duas meninas falando assim, ai, não aguento mais esse papo de política. Ai, não aguento mais a galera postando no Facebook, tipo, ai, não aguento. E aí, passando por aquilo, eu falei, como eu posso, de alguma forma, comunicar com o conteúdo? Comunicar o conteúdo com. E aí eu começo a pensar, tenho a plataforma, tenho a personagem, tenho o conteúdo. Vamos ver? E aí eu faço no mesmo dia o último prato, foi nossa última receita, que foi um ceviche de banana da terra, o cevicher. E olha que engraçado, né? Eu começo o canal sozinha, gravando sozinha. Primeira receita, a convidada não chegou, e aí eu gravei sozinha. E a última receita, a convidada não chegou. Aí eu gravei sozinha. Então tem essa curiosidade. E aí a gente grava esse ceviche, o programa acaba mais cedo, gravamos mais cedo, a convidada não foi, e aí sobra um tempo. E aí a equipe é tudo meus amigos, né? Os moleques que operava a câmera, o boom, tarará. E aí a gente fica meio na sala, assim, blá, 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 kikiki, cococó, as meninas também, falando nananana. E aí eu começo a fazer piada com essa situação do ônibus. E aí elas começam a gargalhar. E aí eu falo, vai, liga a câmera aí. E aí a gente grava esse vidinho de 1 minuto. E aí solta no canal com o nome Rita em 1 minuto. Aí explode. Aí eu faço um próximo Rita em 3 minutos. Aí vai super bem. Aí eu faço, nesse dia eu gravo 2. Aí depois eu faço um hit em 5 minutos. Aí esse hit em 5 minutos eu acho que eu gravo uns 4, 5, 6. E aí quando eu percebi, eu estava usando os estudos de cultura, que é a minha área majoritária de pesquisa, né, a minha área de trabalho intelectual. Eu estava usando os estudos de cultura para falar com a minha galera sobre os nossos assuntos. E aí, desde então, tem sido assim. Então, quando eu sei que o trabalho está bacana, quando os educadores e educadoras que me acompanham levam conteúdo para suas salas de aula, quando os alunos e alunas que me acompanham levam conteúdo para os seus trabalhos, citam, né? Hunt, Rita Von, 2019, nanana. E aí, isso vai mostrando uma transformação. E essa transformação é muito maluca, porque convencionalmente, sem um ponto fora da curva, para que o seu trabalho vire material de referência para o trabalho acadêmico dos seus pares ou de outra, você leva um século, né? Para que você comece a ser estudado na academia. E agora isso mudou. A gente está passando por uma era de transformação disso. Então, tem dezenas de dissertações de mestrado e teses de doutorado, eu acho que eu conheço 2, que foram feitas sobre o meu trabalho. Tem essa coisa das universidades, dos professores, das professoras, dos grupos de pesquisa, dos grupos de estudo, levarem os vídeos para serem discutidos, referenciarem os vídeos, tarará, tarará. E aí, quando isso acontece, eu acho que tem alguma coisa muito pulsante e pungente acontecendo, que é, em algum lugar, uma tentativa de democratização desse debate. Então,
Como que é essa história de uma sala de aula no YouTube e o YouTube na sala de aula? É uma ideia de que a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando. O tempo todo. E de que qualquer encontro que você tem com qualquer ser humano é uma chance de aprender e de ensinar. Que todo mundo tem alguma coisa para te passar e você tem alguma coisa para aprender com todo mundo. E alguma coisa para passar, e alguma coisa para aprender, alguma coisa. E quando a gente consegue tornar isso comum, de que tem conhecimento em todo lugar, eu acho que a gente está caminhando para um lugar mais bacana, né? Do que de alijar as nossas possibilidades de conhecer, se interessar, discutir, debater, etc.